Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do Tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é o aumento da força de trabalho e ações para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e magistrados. Neste primeiro bloco, a gente recebe o secretário-geral administrativo do Tribunal de Justiça, Sérgio Mendes. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Daniel, que eu agradeço o convite. Sérgio, eu queria começar perguntando como é esse desafio de administrar um órgão tão relevante para a sociedade como o Tribunal de Justiça? Realmente é um desafio grande, né? Uma vez nós estamos falando aqui de um poder que hoje, no estado do Ceará, ele é um poder que contempla aí, mais de 3 mil servidores, né? Quando a gente considera a força de trabalho total, aí, incluindo estagiários, comissionados sem vínculo, magistrados, a gente já chega perto das 6 mil pessoas a serem geridas, dentro de um contexto de um órgão que tem uma grande capilaridade, né? Hoje o Judiciário Cearense aí está em todo o estado, né? São mais de 300 unidades, e uma realidade que é desafiadora também do ponto de vista processual, né? Um órgão que possui quase 1 milhão de processos em tramitação, né? Mais de 1 milhão de processos em tramitação, e uma demanda crescente da sociedade, né? E a gente sabe que o cenário é que, na medida em que o judiciário ele vai prestando um serviço mais célere e mais efetivo, a demanda da sociedade ela tende a crescer, né? Então é um desafio grande, né? Mas que o tribunal ele tem se empenhado fortemente nos últimos anos para aperfeiçoar cada vez mais o seu modelo de governança e também aprimorar os seus serviços. E como é que é exatamente o seu trabalho como secretário-geral administrativo? Você cuida de tudo relacionado à administração? As secretarias gerais administrativas e judiciárias, recentemente elas foram renomeadas, né? Mas elas têm um papel muito gerencial, né? A estrutura administrativa hoje do judiciário, ela contém pastas que são específicas e temáticas, né? Nós temos Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Administração e Infraestrutura, Gestão de Pessoas, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, no âmbito administrativo, e no judicial nós temos as secretarias judiciárias. E numa das últimas reestruturações administrativas, foram concebidos esses dois órgãos, né, as duas secretarias gerais, que elas têm um papel de supervisão dessas outras pastas que são temáticas e o gerenciamento, né? Então a gente trabalha aí nessa supervisão geral, alinhamento entre as secretarias e um gerenciamento aí no nível mais estratégico. Você falou que a demanda, obviamente, por justiça está sempre crescendo, principalmente quando aumenta a qualidade do serviço e a velocidade, né? As pessoas contam com a justiça. Também existe aí, o tribunal vai acompanhando esse crescimento da demanda com o crescimento de mais servidores também, né? Como é que se dão essas incorporações e quais são os desafios dela? O desafio, a gente chegou num cenário bem crítico, né? Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma publicação anual que ele faz um compêndio estatístico de todos os órgãos do país, né, da justiça, todos os tribunais. É um relatório Justiça e Números, e o Tribunal de Justiça do Ceará ele vem recorrentemente sendo apontado aí como o tribunal que possui a menor força de trabalho para cada 100 mil habitantes do país. Esse é um dado muito sensível que a gente sempre avalia, porque ele indica de fato qual a força de trabalho que a instituição possui para fazer frente a essa demanda. Então, o Tribunal de Justiça do Ceará é hoje um dos menores, né, se não for o menor, tribunal com força de trabalho para cada 100 mil habitantes. Isso é um quadro que aumenta a complexidade desse desafio, né? Uma vez que nós precisamos dar vazão, né, atender essa demanda anual e trabalhar um acervo de processos já pré-existentes, né, com um quadro bastante reduzido, né? Então, desde 2018 foi quando foi realizado esse primeiro diagnóstico situacional do tribunal dentro do seu planejamento estratégico, onde foram observados os principais gargalos, onde foi identificado de fato que nós precisávamos trabalhar, o tribunal precisava trabalhar não só na recomposição da força de trabalho, né, no incremento desse quadro de servidores e magistrados, como também em iniciativas de tecnologia, iniciativas de automação,
em modernização que tornassem os processos de trabalho mais eficientes, né? Então, desde então, o judiciário ele vem de forma progressiva trabalhando tanto no aumento, no incremento dessa força de trabalho. Eu acho que desde 2018 foram mais de 370, entre 370 e 400 cargos novos de servidores criados, cargos de magistrados também, e cargos de assessoria, né, cargos comissionados, com o objetivo, de fato, de dar mais robustez a essa força de trabalho. Em paralelo, nosso programa de modernização ele visa dotar o tribunal de novas tecnologias para que a gente possa cada vez mais ter um processo célere, né, e rotinas eficientes, né, que a gente consiga produzir cada vez mais com o quadro que temos e que estamos, de fato, crescendo aí ao longo dos anos. Claro, e existe hoje também uma preocupação muito forte, não só das empresas privadas, mas também do setor público, em relação à qualidade de vida dos funcionários, essas melhorias, programas, né, voltados para isso. O que você podia contar para a gente que está acontecendo no tribunal em relação a esse tipo de ação? Essa é uma outra grande preocupação do Poder Judiciário do Estado do Ceará, uma vez que dentro desse quadro aí de crescimento da demanda, força de trabalho escassa, a gente traz para os nossos colaboradores, né, traz para os servidores e magistrados um tensionamento maior, né? Essa é a realidade da nossa sociedade, e dentro do judiciário isso também se torna muito crítico por esse quadro que eu acabei de citar, de excesso de demanda, né, ao judiciário para a força de trabalho que nós temos. Então, nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça ele tem um programa específico, né, que é o Vida em Equilíbrio. Ele trabalha em 4 eixos, né, voltado aí para o bem-estar físico, mental, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e práticas de gestão que tem por objetivo capacitar os nossos gestores para que eles proporcionem aos servidores e magistrados da instituição um ambiente saudável, né, e equilibrado para que possam produzir com mais bem-estar. E dentro desses 4 eixos, o tribunal ele vem trabalhando uma série de projetos, né, dos quais eu posso citar aqui ações voltadas para um TJCE próximo dos servidores e magistrados, com rodas de conversa para tentar identificar as principais necessidades. Temos também grupos terapêuticos para aqueles servidores e magistrados que atuam em áreas mais sensíveis, em temas que realmente que trazem uma complexidade maior, como violência doméstica, varas de infância, né, grupos terapêuticos para servidores e magistrados. Temos também uma série de práticas relacionadas à ginástica laboral, à aula de yoga, e estamos trabalhando em 2 contratações que vão ser realmente disponibilizados os serviços para os servidores e magistrados agora em 2024, que são importantes no que diz respeito ao bem-estar físico, né, com serviços de nutricionista, parcerias com academias, grupos de treinamento, e o bem-estar mental, né, inclusive com terapias individuais, serviços de terapia individual disponibilizados aos servidores e magistrados. Então, o tribunal ele vem aí cada vez mais incorporando a esse programa práticas que tendem a reforçar o apoio da instituição a esses 4 eixos, né? O bem-estar físico, mental, o equilíbrio da vida pessoal e profissional de servidores e magistrados, e práticas de gestão que realmente estejam alinhadas a esse contexto. Nós vivemos recentemente a questão da pandemia, né, que eu imagino que, pensando na sua função aí, foi um momento bastante também desafiador, né? Como você viveu aquele momento e que impactos você acha, que consequências ele deixou hoje na forma como se administra um órgão do porte e do tamanho do TJ? Foi um momento realmente muito delicado, né, com a sua criticidade, e um drama social e econômico, político, em todos os seus aspectos. Então não só eu, mas todos os servidores e magistrados do judiciário também vivenciaram isso com um desafio maior, que foi manter os serviços, né, para que a sociedade, naquele momento tão sensível, não ficasse sem um serviço essencial, que é o serviço da justiça, né, a prestação jurisdicional. Então, apesar da sensibilidade do momento, eu acho que foi, para o judiciário cearense também, um momento de
aceleração de uma estratégia que já vinha sendo trabalhada há alguns anos, voltados realmente para a tecnologia, uma vez que, mesmo com todo aquele quadro, cenário da pandemia, o judiciário ele não interrompeu os seus serviços em nenhum dia, né? Em nenhum momento, no dia subsequente ao lockdown, o judiciário já estava lá realizando sessões de forma virtual. Então, isso foi muito importante para a autoestima do judiciário, né? E também uma constatação de que a estratégia que o tribunal ele vinha já executando e planejando há alguns anos, ela estava correta e ela deveria ser acelerada, né? No sentido de investimento em novas tecnologias, soluções digitais, na modernização dos seus serviços para que a sociedade ela realmente tivesse um judiciário cada vez mais leve, né? Mais rápido e mais eficiente. Então, nessa perspectiva, alguns dos nossos investimentos, dos nossos projetos, eles foram acelerados dentro desse eixo de modernização e transformação digital. Perfeito. Bom, a gente sabe que o tribunal também tem crescido para o interior, para melhorar também o atendimento no interior. Como é que é esse desafio? Como é que vocês trabalham desde Fortaleza, trabalhando também essa administração nas unidades do tribunal que ficam nas cidades do interior? Bom, hoje nós temos um planejamento integrado, né, que ele tem uma perspectiva não só para a capital, obviamente a capital ela tem uma relevância considerável até pela demanda, né, pela quantidade de magistrados e servidores e pela quantidade de processos, mas as comarcas do interior do estado elas também necessitam da mesma atenção e nível de priorização. Então, hoje, todas as nossas ações dentro do nosso planejamento estratégico, os nossos projetos, eles contemplam as unidades do interior do estado. Nós temos programas específicos para o interior do estado, como programas relacionados à infraestrutura física, né? O Mais Interior, que é um programa que leva também um conjunto de equipamentos, seja tecnológicos, computadores, ar-condicionados, enfim, toda a parte de dotação de infraestrutura física para as comarcas do interior, e também programas específicos, como nós temos hoje núcleos que atuam remotamente, dando apoio em termos de produtividade, núcleo de produtividade remota, no PASSE, né, que é um núcleo permanente de apoio à realização de expedientes nas comarcas do interior, com o objetivo de dar um suporte e cada vez uma atenção maior para as unidades do interior do estado, para que elas não fiquem aí realmente aquém dos investimentos que têm sido feitos na capital. Perfeito. Sérgio, o tribunal está completando 150 anos, né? Eu queria que você me contasse quais são as suas sensações de trabalhar no tribunal nesse contexto de 150 anos e uma visão para o futuro. O que é que você espera? Bem, eu sou servidor do Tribunal de Justiça há quase 20 anos, né? Então, já vivenciei alguns momentos do tribunal e para mim é muito gratificante vivenciar esse contexto que nós estamos hoje. É um contexto de transformação, um contexto em que o judiciário ele hoje é muito ciente das suas limitações, dos seus gargalos, mas que tem uma maturidade gerencial e institucional que lhe permite planejar bem o futuro e seguir nesse planejamento, né? Então, hoje nós vivenciamos um momento de transformação com importantes projetos dos quais nós já estamos realmente visualizando os resultados. É muito satisfatório quando a gente vê que a resposta da sociedade ela é cada vez melhor em termos de satisfação, em termos de feedback. Com a melhoria, com a celeridade maior dos processos, isso traz uma sensação aí de dever cumprido, né, para todos que fazem parte da instituição, mas também uma sensação de querer buscar o algo a mais, isso é o mais importante, e saber que nós temos condições de avançar bem mais dentro dessa estrutura de planejamento, de governança, de projetos estruturados que já estão dando resultados, mas que há uma perspectiva de resultados bem maiores nos próximos anos. Então, é muito gratificante fazer parte desse processo e saber que a instituição da qual nós fazemos parte, da qual nós servimos, ela vai trazer para a sociedade um retorno bem melhor ainda nos próximos anos. Muito obrigado pela presença. A gente está terminando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente recebe o Nilson Aragão. Ele é secretário-geral judiciário. Daqui a pouco a gente volta